A paz do Senhor, povo abençoado. Amém? Hoje nós estamos aqui para fechar a nossa sétima carta, né, das 7 igrejas da Ásia. Nós vamos para a última carta, que foi direcionada à igreja de Laodiceia, tá? A igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14 a seguir, do livro de Apocalipse, o livro da revelação de Deus, que diz assim. Vamos ler? Capítulo 3, versículo 14 a seguir. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Vamos fazer algumas considerações aqui na igreja de Laodiceia. Algumas curiosidades, algumas considerações muito importantes para nossas vidas, onde nós venhamos juntos estar aprendendo acerca dessa igreja, dessa última carta, né? Então veja bem, o que derivou o nome Laodiceia, né? Vamos começar assim para vocês compreenderem de forma bem clara. Ele é composto de duas palavras, laos, que significa leigos ou povo, e diceia, que é traduzido por costumes ou opiniões. Então Laodiceia, sendo assim, significa os costumes dos leigos, não é isso? Então, a igreja de Laodiceia, segundo ponto, ela queria ganhar o mundo, né, através da palavra, e veio assim a se tornar uma igreja mundana, cheia de ideias e opiniões humanas. Todos opinavam, todos davam opinião, todos davam pitaco, vamos falar assim, né? E decidiam o que seria espiritual para a igreja. Entretanto, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Não pode ter divergências na palavra, tem as hierarquias, tá certo? E a igreja virou um caos. Esta é a igreja que profeticamente estariam em plena atividade nesses dias. Laodiceias estão aparecendo mais e mais a cada dia. Igrejas quentes esfriam-se rapidamente, perde o amor, deixa o mundo entrar. Igrejas vivas morrem, tornam-se mercenárias, se corrompem, deixando a corrupção entrar dentro da palavra de Deus, pensando somente no lucro e no seu bem-estar financeiro. Sobre a cidade de Laodiceia, mais precisamente, a gente vai dizer o seguinte: significa que pertence a Laodice, uma cidade sobre o Rio Lico, famosa pelos amplos muros, e como Roma, ela foi edificada sobre 7 montes, né? Chamava-se antes Diosópolis, cidade de Zeus. Foi ampliada e melhorada no reinado do Antíoco II, que ele pôs o nome de Laodiceia em honra, homenageando a sua mulher, né? Que se chamava Laodice. A cidade foi destruída por um terremoto em 62 d.C., e reconstruída por seu próprio povo. Olha que coisa tremenda, né? O qual se orgulhava de fazê-lo sem pedir auxílio do Estado. Então, isso aqui foi muito bom. É muito bom quando as pessoas não precisa você estar pedindo, ela se coloca voluntariamente a serviço da obra de Deus. As riquezas das cidades, provenientes da excelência de suas lãs, produziu um ambiente que refletia em apatia espiritual na igreja. Tá certo? Então, aqui estou falando sobre a cidade de Laodiceia. O termo Amém, no capítulo 3, versículo 14, que diz: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O Amém. Quem é esse Amém? Amém quer dizer assim seja. E o Senhor tem que ser o Amém na vida da igreja. Jesus tem que ser o Amém em nossas vidas, no contexto da igreja, né? Parece que os irmãos de Laodiceia haviam se esquecido do Senhor. Grande perigo, né?
de Jesus sobre o senhorio da vida deles. O povo dessa igreja não estava orando mais para saber a vontade de Deus, ou seja, tomavam as decisões de forma espontânea, não consultava a vontade divina. É um grande perigo em nossos dias quando as pessoas tomam decisões impensadas, não oram a Deus, não pedem a direção de Deus, né? A igreja tem que ser quente. Que termo é esse, né? Versículo 14 e 15. A igreja tem que ser quente. No versículo 14 e 15 diz: conheça as tuas obras, que nem é frio nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Assim, pois é morno, e não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. O que o anjo queria passar para ele, né? O Deus que conhece todas as obras requer de nós, olhe bem, o Deus que conhece a minha vida, conhece a nossa vida, Ele quer de nós uma vida cristã definida, tá? Uma vida cristã definida. Ou você é de Cristo ou você é do mundo. Ou você aceita ou você não aceita, tá certo? Ou somos de Deus ou não somos. Não tem meio termo, tá? Não tem como você dividir Deus com alguém. A referida igreja era composta de crentes mais ou menos, né? Crentes cheios de alternância, cheios de altos e baixos, né? Pessoas que frequentavam as reuniões, mas não tinham a devida responsabilidade com o Senhor. Pessoas que vai na igreja por ir, né? A gente precisa ter uma assiduidade aos cultos, ser assíduo, ser frequente, né? Então, é isso que quer dizer a igreja tem que ser quente. No outro termo aqui, eu quero pular aqui, o rico pobre, está no versículo 17 e 14. Ó, Laodiceia era o tipo da igreja que nos dias contemporâneos ninguém ousaria dizer que Deus não era com ela, tá? Era uma igreja que tinha tudo, tinha grande quantidade de membros, dinheiro em abundância, conhecimento teológico e até manifestações espirituais, né? Humanamente falando, nada exteriormente a desabonava, ou seja, nada aos olhos dos de fora desabonava a igreja de Laodiceia. Mas e o interior? E a parte principal que Deus quer de nós, que é o nosso interior limpo, né? E aqui, 1 Samuel 16, está aqui nessa noite para a gente ver. 1 Samuel 16, 17, é quando falando de Davi, lá ainda no tempo de Samuel, a palavra diz assim: porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o Senhor olha para o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ou seja, nós olhamos a aparência, mas Deus conhece de dentro para fora, tá certo? Então, ainda que parecesse espiritual, essa igreja era arrogante, era petulante e altiva. Chegou ao ponto de afirmar que rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Oh, meu irmão, quanta prepotência, quanta arrogância. Eles se achavam o máximo. Só eles tinham as revelações. Só eles eram os bambambam. Deus só vivia para eles e no meio deles e as coisas aconteciam somente com eles. Achavam-se maravilhosos e divinos. Não tem crente assim nos dias de hoje? Não convivemos com esse tipo de gente nos nossos dias? Tem, irmãos. Não é diferente. Tá certo? Então, entretanto, o Senhor da igreja sabe tudo e envia a sua palavra a este. Ó, não sabes que és um coitado e miserável, pobre, cego e nu? Olha o que Deus disse. Pobre e miserável, irmão. Riqueza não vai dar salvação. Orgulho não vai dar salvação. Grandeza, soberba não vai dar salvação. Amém? Vamos analisar agora o termo aqui, ouro, vestes brancas e colírio. Faltava a essa igreja ouro, vestes brancas e colírio. Faltava para eles. Aí o fracasso, irmãos, o fracasso e a fraqueza deles devem-se ao fato de que a fé verdadeira tomou um direcionamento equivocado. Eles começaram a direcionar a vida espiritual pelo que achavam, não buscando a vontade de Deus, tá certo? Pedro diz que o ouro provado pelo fogo é fé em provação. 1 Pedro 1,17, né? Provação que os tais não gostam de experimentar. A palavra deve ser provada antes para ser depois aos outros, tá certo? A palavra deve ser aprovada. Eu tenho que provar, eu tenho que conhecer primeiro. Depois que eu conhecer, é que eu vou passar para os outros. Como é que eu vou ensinar algo que eu não sei?
Como é que eu vou falar de uma vida que eu não tenho? Como é que eu vou demonstrar algo que eu não sou? Tá certo? Então está dizendo aqui, ó, a palavra deve ser provada antes para depois ser passada aos outros. Assim você precisa comprar ouro provado pelo fogo. Palavra vivenciada na hora da luta. Então, o que nós precisamos? Devemos aprender a confiar, mesmo no momento de tribulação. Então você será realmente rico, tá certo? É confiar na palavra. Aí você é rico, porque a palavra está em você, tá certo? Não é bem como a arrogância do povo da Odisseia achava. Sobre as vestes brancas, para que ter vistas e não se manifesta a vergonha da tua nudez, vamos falar um pouco sobre isso também, do versículo 17. Vestiduras brancas refere-se ao comportamento, tá? Ao comportamento. Aqui está se referindo a isso. A vestidura branca aqui é a mesma mencionada em diversos outros lugares de Apocalipse. O propósito de Deus é que não se tenha contaminação, tá certo? Não devemos contaminar nossas vestiduras com nada deste mundo. Ou seja, é o nosso testemunho que deve ser impecável aos olhos do Espírito Santo de Deus. Tá? Deus nos quer andando continuamente diante dele. Deus nos quer na presença dele. É impossível estar nu diante de Deus. No Velho Testamento, nenhum homem poderia aproximar-se de Deus a não ser vestido. Quando o sacerdote ia ao altar, nós lembramos da história, a sua nudez não deveria estar descoberta, né? Então, a gente deve ter muito esse cuidado de examinar essas passagens. E o colírio, a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Que colírio era esse? Comprar colírio é ter a revelação do Espírito Santo, tá certo? É os olhos, é a visão de Cristo. Alguns acham que ter uma gama enorme de conhecimento teológico fará diferença na contemplação do divino. Está enganado. E na sua revelação. A prática nos mostra que não é bem assim. O conhecimento dado a um cego espiritual só resultará em arrogância e terá como consequência uma vida religiosa embotada e sem frutos. Por isso que é muito comum a gente ver muitas pessoas de bom conhecimento, de boa oratória, mas ele está podre, está estragado por dentro, né? E por isso que ele diz aqui em 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que crescer na graça dele. Não com a nossa arrogância, com o nosso anel de doutorado, de PhD, sei lá do que, tá certo? Então, esse equilíbrio é salutar, esse equilíbrio do colírio é salutar para que tenha uma cosmovisão real do cristianismo, que Deus quer que vivamos no nosso dia a dia. Esse colírio tem como finalidade manter nossa ótica sintonizada com o beneplácito de Deus, tá? Com o beneplácito de Deus. A igreja de Laodiceia não tinha mais a visão espiritual. Tornou-se cega, mesmo conhecendo a teoria. Deus não está preocupado com isso. Se você tem uma boa teoria, amém. Mas cadê o colírio? Cadê a unção? Cadê a graça com Deus? Cadê a intimidade com Deus? A correção é para os amados de Deus. Eu repreendo, versículo 18, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. A todos quantos amo. Aí ele fala, 2 pontos, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muitas vezes, o nosso Deus permite que passemos por sérias circunstâncias de lutas e dificuldades. Deus permite. Deus permite. Agora, cabe a nós o quê? Entender que o propósito de Deus é ter um povo abençoado e feliz. Ele corrige porque ele ama. Ele me corrige porque ele me ama. Ele corrige a você porque ele te ama. O Senhor não quer que seus filhos passem necessidades, enfermidades, misérias, angústias, depressões. Mas quando nós mesmos o desobedecemos, olhe bem, quando nós desobedecemos, abrimos as portas das lutas e dos problemas. O mundo é a prova disso. É claro que nem todas as lutas são por causa de uma desobediência. Entretanto, a maioria das tribulações que passamos é adquiridas por sermos altivos e insubmissos a Deus. Tá certo? Então, irmãos, a gente fez aqui algumas considerações acerca do livro de Laodiceia. Aí tem aquela pergunta, né? Algumas questões que ficam assim, a gente vai lendo a Bíblia, vai tomando como ensinamento, como conhecimento, o Espírito Santo de Deus vai nos dando. Aí fala, agora será que isso não poderia
ter sido evitado? Será que a igreja de Laodiceia não poderia ter evitado tudo isso, essa altivez, esse orgulho, essa arrogância? É claro que sim, através da obediência e da submissão a Deus. O que nós queremos com isso, né? Que quando estamos na direção certa, resumindo tudo, quando estamos na direção certa, podemos evitar muitos problemas. Quando pegamos a direção certa, evitamos muitos problemas. Podemos permanecer mais tempo sem tantas lutas. Podemos permanecer mais tempo sem tantas provações, sem tantas adversidades. Visto que ficar sem lutas é impossível. Não, você vai ficar sem luta 100%? Não vai. Vai vir sempre uma luta aqui, outra luta ali, né? Mas você permanecendo, você evita mais elas, tá bom? Mesmo estando no prumo de Deus, vai ter luta. E qual a maior promessa para nós? Apocalipse 3, 21, 22. Ao que vencer, eu lhe darei, né? Eu lhe concederei, melhor dizendo, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vejam que graça maravilhosa. Uma das maiores promessas feitas por Jesus foi essa, né? Dada à igreja de Laodiceia. Promessa tremenda, né? Que se assente comigo no meu trono. Não tem promessa melhor. Descanso eterno com Deus. Isso mostra como é grande o amor de Deus para com todo aquele que se arrepende. Um grande abraço, espero que esse breve estudo venha trazer edificação para a sua vida e que nós não venhamos deixar que a insubmissão, a arrogância, a prepotência tome conta das nossas vidas. Um grande abraço, compartilhe em nome de Jesus, se inscreva e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Um abraço.